consegui ajustar, deu para ajustar a tela, o problema era a placa de vídeo que eu estava mostrando, na verdade eu estava capturando a janela e aí não apareciam os menus, né? Vamos ver se aparecem os menus agora. Então tá, vou começar a fazer de novo a explicação dos menus. Eu vou passar por todos eles, fazer um vídeo de cada um que é mais importante, tá? No QGIS aqui, essa tela principal, é a tela do projeto em si, né? Você está vendo aqui esse lado branco grande aqui, são a parte que vão aparecer os dados seus, dados espaciais, tanto vetor quanto raster. Essa parte aqui é a parte do navegador, que você vê todos os dados, as fontes de dados que você tem guardadas aqui, né? Configurado. Então tem os C2 pontos aqui do meu computador, tem os serviços, tipo o banco de dados lá que a gente fez do curso. Tem outras conexões aqui que pode ter dentro da própria máquina e os serviços aqui no final. E aqui embaixo as camadas que eu estou trabalhando no meu projeto. O menu projeto é referente a isso, então eu salvei aqui, vou salvar aqui de novo, salvar como um teste 1 QGIS aqui, esse QGZ depois quando eu abrir, ele vai abrir isso aqui que eu estou vendo de novo, né? Se eu salvo aqui, ele vai abrir sempre essa visualização que eu estou vendo, as camadas que estão aqui, o zoom que tiver aqui, se tiver algum layout, já vai abrir o layout junto. Aqui esse menu é específico do projeto. Tem as propriedades do projeto, então se eu for aqui em propriedades, tem tudo referente a ele, tá? CSR do projeto, tudo mais. Aqui para baixo tem o salvar como, propriedade, tudo importar. Exportar eu posso salvar como imagem ou PDF o que estiver sendo visualizado aqui. Então se eu ligar isso com isso aqui, ele vai exportar na resolução que tiver a minha tela, esse dado aqui. Na verdade a resolução eu posso setar depois. Então se eu vier aqui em exportar para imagem, eu vou salvar aqui, essa aqui é o que ele capturou da visão do mapa que eu estou vendo, né? Aqui eu posso pôr uma resolução, uma escala tal e publico. Cuidado que às vezes, dependendo do serviço, essa resolução aqui, se você aumentar muito, aquele mapa pode não estar disponível nela. Se eu coloco aqui tipo 600 dpi e eu estou no zoom mais próximo que o serviço me oferece de imagem, ele vai gerar um erro aqui. Ele vai criar a imagem, mas vai sair um monte de tela sem informação nenhuma. E aqui embaixo tem os layouts que eu posso criar, né? E eu saio do QGIS. No editar aqui, editar as camadas, então o que eu tiver na camada aqui eu posso editar ou não. Esse símbolozinho aqui de memória quer dizer que essa camada está aberta na memória, os outros estão abertos no arquivo, no programa. Eu posso editar aqui, então se eu clicar aqui no colado, aqui eu edito a camada, eu posso adicionar as coisas e aqui vai aparecer mais menus, tá vendo? Se o menu não aparece é porque ele não, nessa camada específica eu não posso fazer as coisas. Eu tenho um desfazer e refazer, que é das ações que eu fiz, copiar e colar feições, que são os itens dos vetores, né, das camadas vetoriais. Toda vez que eu editar aqui, ó, salvei, se eu colocar aqui e tentar, por exemplo, selecionar umas camadas aqui, desse aqui, ó, eu já tinha feito com o outro, mas aí o vídeo não deu certo, eu vou pegar esse aqui, ó, Ctrl C, eu posso ir aqui em editar, colar feições como uma nova camada vetorial ou uma camada de rascunho temporário, colado 2, vou criar aqui, ó. Colado 2 são esses pontos verdes aqui que apareceram na tela, tá na memória também. Se eu colar no próprio colado aqui, ó, vou editar, exibir quantas camadas tem aqui, ó, tem 282. Se eu colar esse que eu selecionei aqui, então eu posso só dar um Ctrl V, eu vou aqui editar, colar feições, aumentou para 498. Se eu sair da edição, ele vai sempre me perguntar se eu quero salvar o que eu alterei naquela camada que eu estava editando. Se eu descartar do 498 aqui, ele vai voltar para o original, 282. Então eu não fiz alteração nenhuma naquela camada. O exibir é relacionado à exibição no mapa, né? Eu posso ligar e desligar as camadas, são as mesmas opções que eu vou ter aqui, ó. Ligar e desligar, vai ter umas outras coisas aqui. No exibir ainda, eu posso fazer aproximar para seleção, por exemplo, não tem nenhum elemento selecionado nessa camada. Se eu pegar aqui alguns elementos, ó, do colado, que é o marronzinho, deixa eu abrir aqui. Então aqui eu selecionei o colado, se eu for aqui exibir, aproximar para seleção, ele vai me mostrar o mapa com as extensões que caibam todas as figuras que eu tenho selecionado, ou eu posso vir aqui na direita e botão direito, aproximação à seleção. A navegação aqui, eu clico o botão do meio do mouse para ir para cima e para baixo, eu arrasto ele aqui, ó. Então, se eu clicar o botão do meio, ele faz isso. Se eu for para trás e para frente com a bolinha do mouse, ele dá o zoom para dentro e para fora. Se eu clicar o botão direito,
Aqui dentro ele não vai acontecer nada, a não ser que eu esteja editando alguma coisa, e o botão esquerdo para selecionar as coisas, para fazer as outras operações. Dependendo da operação que eu estou fazendo, eu clico o botão direito e esquerdo, né? Tipo a edição de desenhar uma camada, eu vou clicando com o esquerdo os pontos que eu quero, no último ponto eu aperto com o direito e ele encerra a edição. É isso aqui, as figurinhas. Se o seu mouse for o mouse de notebook e não tem o botão do meio, né? Tem umas formas de usar um botão do meio sem ele, mas eu tenho aqui em cima as camadinhas que são as mesmas do exibir. No exibir eu tenho o zoom, ó. Além do aproximar para a camada e o sair, eu vou ter aqui no menu aqui o mais e o menos. Se eu clico o mais, aí eu clico aqui, ele vai para dentro. Se eu clicar o menos, eu clico aqui, ele vai para fora. Com o botão esquerdo mesmo do mouse, né? E é isso. Desse aqui eu acho que tem esse. Na camada, eu posso criar uma nova camada, adicionar camada, e aí tudo vai ser basicamente dois tipos de camadas, camada vetorial, camada raster. Eu tenho vários formatos aqui, então eu tenho camada vetorial e raster padrão aqui. Quando eu criar, eu tenho que escolher qual formato que eu quero salvar. Arquivo CSV, que vai vir um vetor, e eu tenho dos bancos de dados. Alguns bancos de dados vai ter a opção de ter um raster ou um vetor no banco de dados. Ele pode ter só vetores ou pode ter os dois. E aí quando eu adicionar a camada aqui, eu vou ter que indicar para ele. Mas aí daqui, ó, do PostGIS, SpatialLite, MSQL, SpatialDB2, Oracle Spatial, são todos camadas de bancos de dados diferentes. Esse camada virtual é aquele que eu estou usando para o colado ali, mas é uma camada que vai ficar só na memória e só funciona enquanto eu tiver com o projeto aberto. E os WMS, Map Server, WCS, WFS e Feature Server são serviços, então são camadas que não existem de fato no computador, em nenhum lugar, nem na memória. Ele só vai ser visualizado e alguém está fornecendo para você, um serviço que está acessando um dado em algum lugar e te fornecendo esse dado direto. Isso da camada aqui, o principal é isso. Tem o salvar como, que são os mesmos menus que aparecem aqui, então eu salvei o colado, ele está com uma camada temporária. Se eu clicar o botão direito, exportar, salvar feições como. Se eu tivesse selecionado, eu podia salvar selecionadas como, e eu escolho o formato, depois eu posso abrir esse dado de novo. As configurações aqui, depois eu faço um vídeo específico delas. Os complementos também eu vou fazer um específico, porque vale a pena, tem muita coisa legal. O vetor e raster. O vetor é quais são os processamentos padrão mais comuns aqui do QGIS que ele vai usar com vetores. O raster também, os mais específicos. Tem coisas que são misturando vetor com raster, então você vai precisar apontar uma fonte de dado raster, que às vezes você já está trabalhando aqui no mapa, e uma de vetorial para poder trabalhar. Esse gerenciador de DB é o gerenciador de banco de dados que a gente já estava usando, que é a mesma coisa que clicar nesse negocinho aqui, ó. Tá? E o web são coisas que vêm pela internet, os serviços, alguns de camadas e tal, vão aparecer aqui. Esse Planet Labs aqui também aparece. Malha eu não uso. E o processar são as caixas de ferramentas de processamento, além do vetor e raster aqui, do restante que tem por aqui. Então, processar, clicou caixa de ferramenta, aparece aqui do lado todas as ferramentas que eu tenho. Né? Eu posso buscar aqui em cima, eu posso ir procurando. Então, eu posso ver aqui a geometria de vetor, quais são as ferramentas. E tem um monte de ferramenta aqui que eu posso usar. Eu vou tentar introduzir depois as mais comuns num vídeo específico disso. Tá? Junto com ele tem o histórico, todos os processamentos que eu fiz aqui, que ele vai guardando os algoritmos. Tem o modelador gráfico, que é um outro programa, um complemento do QGIS, que eu posso adicionar diferentes tipos de dados aqui e fazer um negócio meio automatizado, né? É para eu fazer um modelinho, então eu posso colocar várias dessas ferramentas que estão aqui do lado, aqui dentro, vários dos arquivos ou arquivos que estão no meu computador, e eu vou fazendo as camadas, depois eu posso só clicar e ele faz várias operações ao mesmo tempo e salva. Isso já ajuda bastante. E aí depois eu posso fazer essa mesma coisa lá no banco de dados, que é o que a gente estava discutindo nas outras camadas. E a ajuda do QGIS, é isso. Vou encerrar esse.